A vida acadêmica é marcada por desafios que vão muito além de provas e trabalhos. Ela exige disciplina, resiliência e organização. Cada estudante enfrenta sua própria rotina de pressão, tempo limitado e escolhas difíceis, mas também é um espaço de aprendizado, crescimento pessoal e transformação. É aqui que aprendemos a lidar com responsabilidades, a trabalhar em equipe, a superar obstáculos e a descobrir nosso potencial. Este documentário mostra não só as dificuldades, mas também as estratégias que ajudam a superar cada desafio e alcançar o sucesso. Olá, seja bem-vindo ao nosso documentário. Hoje vamos falar sobre desafios da vida acadêmica e explorar estratégias que ajudam estudantes a conquistar seus objetivos. Para começar, vamos ouvir alguns estudantes que passam por essa rotina diariamente. Quais são os maiores desafios que vocês enfrentam na faculdade? Meu principal desafio é um desafio psicológico de encontrar motivação e valor nas ações que eu faço, principalmente nesse meio acadêmico que tudo é meio confuso. Para mim é só não ter um computador. O transporte, né, para chegar até a faculdade, o horário das aulas também, que eu tenho aula de segunda a sábado, e também que a turma está dividida, então tem o primeiro turno e o segundo turno. E que a escola e que a faculdade, no caso, não libera para fazer estágio. Se você trabalha, você tem que mudar o horário do seu trabalho para estar aqui na faculdade. No momento está sendo conciliar o estágio com os estudos, né, porque é muita disciplina, muito trabalho, né, muito prazo, então acaba que fica bastante puxado durante o semestre. Eu acho que tanto a questão de transporte, que querendo ou não dificulta para muitos, a demora para chegar, tem que acordar um pouco mais cedo. Às vezes pode ser a dificuldade também da gente se entender dentro da faculdade, no começo dessa faculdade, porque eu acho que os primeiros semestres, os primeiros ainda são mais complicados, porque você ainda está entendendo que está saindo do ensino médio, que a proposta é totalmente outra. Na área da saúde, os desafios podem ser ainda maiores, por conta da carga intensa de estudo e estágio. Para entender melhor, vamos conversar com a psicopedagoga e entender como isso afeta os estudantes. Como a pressão acadêmica afeta a saúde mental e quais estratégias você recomenda para os estudantes enfrentarem esses desafios? Bom, vamos lá. Então, nós temos sim uma pressão muito grande em relação aos conteúdos, tanto de faculdade, tanto das escolas e etc. E isso afeta diretamente cada uma das pessoas que estão envolvidas nesse processo. Então, essa pressão acadêmica, ela pode gerar, né, ansiedade, depressão, estresse, falta de apetite, às vezes apetite em excesso, distúrbios do sono, por exemplo, também. Então, quando a gente deita e a gente fala que a cabeça tá a mil, não consegue parar de pensar. Por quê? Aquela pressão que hoje o meio escolar, o meio acadêmico, o meio da faculdade, ele exige muito da gente. Então, a gente precisa efetivamente fazer o quê? Pensar em 1000 coisas e defender e correr atrás de muitas atividades e estudos para prova e etc. Então, o que a gente aconselha muito a fazer? Não cuidar apenas da questão da mente, mas também cuidar da questão do corpo. Fazendo o quê? Primeira coisa, gente, uma das coisas que atrapalha muito e que gera esse desconforto em relação ao processo acadêmico, tanto das crianças quanto dos jovens, é a rotina, a falta de rotina. É você ter 1000 coisas para fazer e não saber em que momento você vai empregar cada uma dessas coisas. Então você precisa ter um planejamento bem definido. Qual vai ser o momento que você vai destinar para as atividades acadêmicas? É aquele momento. Nos outros momentos você precisa ter o seu lazer, você precisa ter o seu descanso, você precisa ter as suas outras atividades. Conciliar trabalho e estudo é uma realidade para muitos. Então vamos começar com uma pessoa excelente, que é policial e ainda faz faculdade. Como você consegue equilibrar sua rotina de trabalho na polícia e com os estudos da faculdade? Então, com organização, né? Tem que ter uma organização muito grande para conciliar a rotina de trabalho com a faculdade. Dedicação, então sempre eu dedico um tempo do meu dia para a faculdade, independente do dia se é sábado, se é domingo. Eu sempre dedico ali um tempo, que seja 1 hora, 1h30, 40 minutos, para mim poder colocar em dias todos os trabalhos, estudos, né, material da faculdade. Os principais desafios foram conciliar a rotina de estudo, a rotina do trabalho com as aulas, né? Então, a escala do trabalho e as aulas foi um dos
obstáculos que eu tive e também a rotina de estudo, né? Voltar a estudar, ler, estudar, aprender com mais afinco, né? Então já estou com 40 anos de idade, então começar a estudar com essa idade também não é fácil. Então só cumpro o meu objetivo. Meu objetivo é estudar, ir para a faculdade, aprender. Então mesmo com dificuldade, tem dia que é difícil, tem dia que estou mais cansado, mas é só ir em frente, seguir em frente até acabar. O desafio sempre é a questão de conciliar trabalho, casa e faculdade. Então a gente tem pouco tempo, né? Então esse pouco tempo tem que ser bem aproveitado. Então é muita dedicação e largar muitas outras coisas de lazer para o lado e se dedicar mais aos estudos, né? Para que esse tempo seja bem aproveitado. Tudo é questão de organização. Igual eu falei, quando você sabe administrar o seu tempo, você consegue fazer tudo correto. Então administrando o tempo, né, para cada situação, fica bem tranquilo. Agora se você não consegue administrar, aí fica sufocante. Então quando você tem uma planilha ou então um ordenamento, você coloca tudo, né, bem programado, é tranquilo de levar. Outro desafio gigantesco é em questão de transporte. Tem muitos alunos que fazem viagem de 50, 100 quilômetros. Então vamos acompanhar um pouco dessa rotina com o aluno que é do Goiás. Oi pessoal, me chamo Joaquim Neto, moro em Padre Bernardo, Goiás, cidade aproximadamente a 110 quilômetros da faculdade, em torno de 2 horas de viagem, e essa é a minha maior dificuldade. Preciso acordar sempre bem cedo para poder preparar tudo e seguir viagem. Não é todo fim de semana, é fato, mas cada dia de aula faz diferença e me lembro por que vale a pena esse esforço. Além dos atuais estudantes, buscamos ouvir quem já passou por essa fase. Então vamos ouvir alguns ex-alunos que já estão formados. Quais estratégias foram fundamentais para você conseguir superar os desafios da faculdade e chegar até a sua formatura? Um dos maiores desafios que eu enfrentei durante a minha graduação foi o de conciliar os estudos com o meu serviço, além também da distância até a faculdade, tendo em vista, né, que ela ficava em outro município. Então, uma das estratégias que eu utilizei foi aproveitar os curtos intervalos de tempo dentro do ônibus para poder revisar conteúdo no meu serviço. Entre um fluxo e outro, eu realizava as atividades. E dentro da faculdade também, eu tinha um grupinho de amigos onde nós tirávamos dúvidas, praticávamos, né, aquilo que nós aprendíamos. E foi assim que eu consegui chegar até a minha formação. Era quando o professor explicava a matéria e logo depois gerava muita dúvida referente ao conteúdo. E nisso tive que praticar bastante, então eu escutava o conteúdo, tentava tirar o máximo de dúvidas ali que o professor, com o professor, né? E ao chegar em casa, praticava bastante. O que me ajudou bastante foi videoaula, cursos extras que eu fazia, não só o que a faculdade me dava, mas eu tentava buscar um meio, artigos, videoaulas, cursos como da Udemy, Alura, que foram me ajudando ali na matéria e me fizeram ter um desempenho melhor na formação. Histórias como essa mostram que dificuldade pode ser transformada em aprendizado e força para continuar. E para equilibrar essa visão, vamos mostrar o lado bom da vida acadêmica. Qual você considera o melhor lado da vida acadêmica? Eu acredito que o melhor lado da vida acadêmica, principalmente numa universidade que tem projetos de extensão, de pesquisa, é justamente o contato com profissionais, né? Os profissionais, tanto os professores quanto os outros coordenadores e essas pessoas, e o contato com alunos, tanto que estão só aprendendo, só na universidade, ou alguns alunos que já estão estagiando, já estão trabalhando na área, porque muita gente busca só até o certificado. Então o conhecimento de todo mundo aqui é muito variado, tem gente que conhece pouco, tem gente que tem um conhecimento muito mais avançado. Eu acredito que a conexão com essas pessoas seja bom para a gente, por exemplo, no futuro conseguir alguma vaga, ou ter um conhecimento melhor, se aprofundar em alguma especialidade. E acredito que seja isso, a conexão entre os alunos e os professores, que podem também assim, ajudar a gente no mercado de trabalho. Bom, eu acredito que além de a gente estudar numa instituição muito boa, né, uma estrutura maravilhosa, acredito que a questão do network, principalmente em diversas áreas, eu dou, por exemplo, minha área, que é de engenharia de software, acredito que o network é muito importante, conhecer pessoas de diversas áreas. Na nossa área, por exemplo, a gente pode trabalhar com empresas, fazer network com empresas. Estudar é construir futuro e transformar vidas. Que esse documentário inspire pessoas a superar os obstáculos e acreditar no seu potencial. Cada desafio enfrentado, cada estratégia adotada
e cada conquista alcançada fazem parte da jornada única de cada estudante. Mais do que provas ou estágios, a vida acadêmica nos ensina a sermos resilientes, criativos e colaborativos. É essa trajetória que nos prepara para transformar o mundo e alcançar nossos sonhos.